Boa tarde, estamos aqui em mais um programa Educação de Classe. E hoje, gente, a gente vai falar sobre a revista Educação de Classe, que já está sendo distribuída nas escolas e nos centros de educação infantil. E aqui tem várias informações. E eu quero começar falando lá no final, na página 31, que é sobre a tabela de vencimentos. Por um erro de digitação e na hora de mandar para a gráfica, foi mandada a tabela errada. Então, essa tabela que está constando aqui é a tabela anterior ao dissídio de 2016, tá? De junho de 2016. Então, é para desconsiderar essa tabela aqui e usar a tabela da revista de fevereiro, tá? Que tem aquele dissídio de 2,34%, ok? Então, desconsiderem, por favor, essa tabela. Não dá para conferir o enquadramento por aqui. Vai aparecer, inclusive, que o enquadramento foi maior, né? Mas está errado. Então, só para justificar esse erro. No blog, a revista já está corrigida. Então, quem for consultar via digital ou passar para alguém via digital, no blog já tem a edição correta, ok? No blog e no Zap, né? Também já está corrigido, né? As pessoas precisarem da informação correta, no Zap também está, no Face. Para a gente poder estar se entendendo. As primeiras duas páginas são dedicadas à rede estadual. O CEP representa não só a rede municipal, mas também a rede estadual em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. E aparece aqui uma tabela, só para as pessoas entenderem, sobre a evolução salarial da rede estadual. Tá? Como se comportou a questão do salário de 2002 até o ano de 2014. Porque o ano de 2014 foi o último ano que teve reajuste na rede estadual. Tá? Por incrível que pareça, nós estamos na rede estadual há 5 anos sem nenhum tipo de reajuste. É um absurdo total. E na rede estadual tem a diferença que existem vários tipos de carga horária. Nós temos professores de 16 horas, professores de 30 horas, de 40 horas, e os professores de 1º ao 5º ano de 22 horas e meia. Tá? Então, essa tabela aqui é para o professor poder ter noção da evolução salarial. Na folha do lado, já tem uma tabela para o seguinte: ficou estabelecido na Assembleia do Estado, em uma das assembleias desse ano, que um dos pedidos da rede estadual para a campanha salarial é a questão do piso. Porque nós estamos, inclusive, abaixo do piso, e muito abaixo do piso. Então, aparece aqui qual é o pedido, tá? Em relação aos professores e aos demais profissionais também da rede estadual. Em número muito menor, porque devido a toda essa questão de sucateamento, de não ter concurso, hoje nós temos um número muito reduzido de funcionários concursados no Estado. Tá? Isso é muito ruim e isso é exemplo para todos os municípios, que é péssima essa questão de contratação, é péssima essa questão de terceirização de serviços, tá? Porque isso prejudica não só o trabalhador, mas todo o desenvolvimento do trabalho. Hoje nós temos na rede estadual escolas que os funcionários estão sem receber há 2, 3 meses dessas terceirizadas. Então é sempre um problema, todo ano tem problema, né, de repasse de verba para as firmas recebem e não pagam, as firmas quebram. É um absurdo, precarização total desse setor. Continuando no gancho das folhas do Estado, temos aqui o processo Nova Escola também, que é do Estado, né? Na página 9. Que vai ter uma reunião dia 24 de maio, às 14 horas, do Sindicato Metalúrgico, que é uma convocação só para os... Só professores aposentados que estão no processo, né? Isso tem que deixar bem claro, né? São os professores aposentados do Estado que estão dentro desse processo de nova escola. Professores e funcionários da rede estadual que fazem parte desse processo nova escola. Tá, gente? Não é uma reunião aberta a todos os aposentados em geral. Porque o assunto que vai ser tratado aqui é somente do processo nova escola. Então, realmente, né, não faz sentido a pessoa gastar seu tempo para ir numa reunião que não vai ter nenhum assunto que lhe traga algum benefício. Então, nós solicitamos, queremos aqui também fazer um agradecimento público ao Sindicato dos Metalúrgicos, que gentilmente cede as suas instalações para que o CEP possa fazer reuniões e assembleias,
agradecer seu Carlinhos e os demais diretores dos sindicatos metalúrgicos que colaboram, né? Isso é a união, isso é o trabalhador colaborando com o trabalhador, isso é muito importante também para o movimento sindical em si. Essa reunião dos aposentados vai ser no dia 24 de maio, às 14 horas, tá? E tem novidade em relação a isso, mas não adianta telefonar para o CEP, telefonar para o Felipe antes, porque as informações só serão passadas, só estarão plenamente disponíveis a partir do dia 24. Tá? Então, não tem novidade para ser colocada antes, não adianta, o Felipe não tem nenhuma informação para passar antes dessa reunião do dia 24. Não é isso, Felipe? Até porque todas as informações realmente só virão, né, para a gente com a confirmação próximo dessa data. Então, por isso que a gente não está podendo antecipar nada por telefone, nem via WhatsApp, e muito menos o Felipe vai poder dar algum tipo de informação, inclusive, que a gente ainda não tem, né? Sim. Vamos deixar isso bem claro. E, gente, como o Luciano colocou aqui a questão da informação presencial, a gente queria ressaltar hoje também a importância de certos assuntos serem tratados presencialmente. Os grupos de Zap, eles têm uma função, que é de informação. Tá? Então, nós temos o grupo CEP1, CEP2, CEP3, CEP4, educadores PMP 12, vários grupos de Zap. A utilidade desses grupos é para a gente poder passar informação. Então, o CEP está fazendo constantemente alguns cartazes sobre a reforma da Previdência, sobre as reuniões, informativos, e que são lançados nesse grupo. Tá? Não é um grupo para discussões ou debates, porque a discussão e o debate ela tem que ser presencial. Então, a gente convoca reuniões para decidir cada assunto, plenárias, quando é necessário a assembleia, para aí sim a gente poder estar ouvindo, porque debater e discutir é importante a gente poder estar vendo o outro, né? Poder estar sentindo o que a pessoa está falando, porque no texto ali curtinho, a gente às vezes interpreta mal uma questão que foi colocada, às vezes se ofende, às vezes a gente ofende a pessoa, né? Então, primeira coisa, o objetivo desses grupos é de informação. Então, vamos aproveitar bem essa ferramenta, que é útil, que é rápida, mas é só para isso. Porque senão a gente transforma o grupo Zap numa assembleia, né? E aí as coisas acabam não se desenvolvendo da maneira adequada, tá? Então, dia 24, reunião com os aposentados do processo Nova Escola. Dando o prosseguimento aqui da revista, a gente tem lá na página 6, fazer mais um agradecimento aqui público, muitas pessoas, muitos professores, funcionários, têm contribuído com artigos para a revista. Tá? Então, eu queria agradecer aqui ao professor Nilson Siqueira, que é uma das lideranças do movimento negro aqui em Petrópolis. Ele fez um artigo para a nossa revista sobre os desafios da educação negra no Brasil. Muito interessante. A gente tem que estar sempre debatendo sobre esse assunto também, sobre as questões de preconceito, as dificuldades que se encontram ainda na escola, né? Que é o nosso campo de atuação, como é que isso está rolando dentro das escolas. Leiam, isso é muito importante. E uma outra contribuição nesse mesmo sentido foi dada pela professora Adriana Rangel, que é professora da rede, e o artigo dela é a importância dos contos africanos e afro-brasileiros na escola. Então, quem quiser estar contribuindo para a próxima revista, pode mandar para o e-mail do CEP o seu artigo e a gente vai estar encaixando em algum desses números dessas revistas que tem a ver com o tópico, com o tema central da revista, mas o que não for utilizado na revista, às vezes não tem espaço, é colocado também no blog. Então, colaborem, mandem seus textos, que é importante a categoria participar. Isso é, além desses dois artigos que você mencionou, a gente tem também um artigo do professor Leandro de Oliveira Santana, que inclusive fará parte do nosso Seminário da Saúde, na quarta-feira, dia 8, será palestrante e trará, tanto no Seminário de Saúde e aqui também no artigo da revista, falando sobre ginástica laboral. Como é que é o tema do artigo? Ginástica laboral, princípios e objetivos na saúde do trabalhador. Então, gente, o Luciano já colocou aqui para a gente, o professor Leandro contribuiu com o artigo e vai estar também contribuindo com a palestra lá no encontro. O encontro vai ser no dia 8, quarta-feira agora,
a partir das 9 da manhã, né, Fernando? De 9 às 17 horas. Como é que vai ser a assinatura de ponto? Vai ter? Vai ter assinatura, o ponto vai ser assinado de um local e após o ponto vai receber o certificado, né? Certificado de participação do curso, que é muito importante para todos os servidores, né? Hoje temos quase 80 inscritos, né? Fechou, né? 82. Hoje já se encerraram as inscrições, tá? Quem não ligou vai ficar para a próxima, porque a gente tem que ter uma previsão lá de espaço, de alimentação, então hoje foi o prazo final para inscrição. Outra coisa, agradecer aqui a secretária de Educação, Márcia Palma, pela liberação do ponto. Essas pessoas que se inscreveram vão ter o abono do dia para poder estar participando do seminário. Lembrando que é o segundo seminário de educação, de saúde do profissional da educação que o CEP Petrópolis realiza. Outra questão aqui também importante é que esse certificado que o Fernando falou, ele serve para comprovação daquelas horas, atividades, né? Nas universidades hoje, nos cursos, é solicitado que um determinado número de horas seja feito em atividades diferenciadas, né? Então, esse é um benefício, né? Para o servidor que vai estar ali presente, né? Um aprendizado enorme que pode usar no dia a dia e passar para os demais colegas da escola, né? Lembrando aos inscritos que a parte de alimentação também será fornecida pelo SEC, café da manhã, almoço, lanche no final da tarde. Tá? Quem for participar não precisa se preocupar com essa questão, não precisa trazer lanche ou dinheiro para se alimentar na rua, que vai estar sendo disponibilizado lá na escola. Agradecer também a professora Márcia Chiotti, que gentilmente cedeu as instalações lá do salão do liceu, um colégio central, para facilitar, né, a realização do seminário, muito importante isso também. A toda a equipe da direção do CEP, que participou ativamente da construção desse evento, Rose Burger, à frente da Secretaria de Saúde, mas todos os diretores se empenharam, um fez arte, o outro divulgou, o outro foi levar cartaz em escola, cada um está fazendo um pouquinho. E é uma construção coletiva e é isso que é importante, né? Uma coisa feita por todo mundo colaborando, é óbvio que vai dar muito mais certo. E sobre até a Márcia Chiotti, o Rose, Daniel, Fernando, a gente vê que é uma questão na rede, de questão de boa vontade, né? Ela não só recebeu o seminário de saúde do trabalhador, já tinha disponibilizado a quadra, agora disponibilizou o salão nobre, e inclusive fez lá uma adequação em relação ao horário, em relação a reuniões pedagógicas do conselho de classe, mudou lá a rotina, adequando um pouco o horário para que a gente pudesse ter o uso pleno do salão da escola. Então, a gente vê que as coisas podem acontecer. Sim, né, em harmonia. Com excelência e harmonia dentro das unidades escolares, dependendo muito exclusivamente de um pouco de boa vontade. Então, um agradecimento realmente especial à diretora do Liceu Municipal, a professora Márcia Chiotti, que está contribuindo muito para que a gente possa fazer um excelente seminário na próxima quarta-feira. Agradecer também a Catarina Maú, que providenciou e conseguiu a apresentação do Coral dos Anjos, vai estar brilhantando lá a abertura do nosso evento. Também ao projeto de música, de valorização da música no Brasil, que é coordenado pela Jaqueline. Jaqueline, né? Jaqueline Moreira, que também vai estar se apresentando no final da tarde, abrilhantando ainda mais esse evento, né? Vai ser uma parte cultural, então a gente vai ter palestras, a parte de alimentação social e essa questão cultural também, que sempre embeleza os eventos, né? Faz bem para a alma, né? A gente vai lá cuidar da mente e da alma. É muito importante, né? Nas páginas 11 e 12, tem os informes do jurídico, né, Luciano? É isso. Em relação a esse informe do jurídico, a gente teve alguma movimentação durante o período da revista anterior para essa, mas, a grosso modo, a gente continua com os processos em andamento. Um terço a gente está aguardando, né? Porque vem sendo muito comentada a questão de um terço, que já está em última instância, então a gente vem só aguardando um posicionamento da STF. Em relação às ações do triênio, das férias adicional ETJ e dissídio, o dissídio, inclusive, né, nós tivemos a vitória já concretizada, mas
com o recurso do município. A gente também entrou com o nosso recurso, então ainda está em andamento e qualquer novidade, a qualquer momento, a gente coloca esses informes, tanto no Facebook, quanto no blog, quanto nos grupos de informativos do WhatsApp. E na próxima revista, eu espero que a gente já tenha alguma movimentação positiva na categoria, um avanço maior. Do lado de cada nome de cada processo, gente, tem um número para ser consultado lá no site do TJ, tá? tjrj.jus.br, tá? Só procurar lá. Com esse número você consegue acessar o processo. Quem tem uma senha lá que a pessoa pode fazer também, para poder estar verificando o processo. E aqui em cima tem a partezinha que para nós é questão muito importante, que é sobre a insalubridade. E lembrar mais uma vez ao prefeito Bernardo Rossi, ao secretário de administração, Marcos von Serhausen, ao procurador do município, que tá para acontecer isso aqui, né? Já foi anunciado e tem que ser efetivado. Então, estamos aguardando que na próxima semana esse projeto já esteja disponível na Câmara, tá? E avisar os auxiliares de serviços gerais o seguinte: assim que formos comunicados que o projeto vai ser votado, todos os auxiliares devem ir junto com a direção do CEP e a Câmara. Não só os auxiliares, né? Todo mundo que quiser participar. Porque a vitória de um setor é a vitória de todo mundo. Toda a categoria. Então, importante, e é óbvio, né, gente, que nenhum vereador vai se colocar contra esse projeto. Né? Espero, né, que a gente não tenha essa decepção, né? Que nenhum vereador vai ser contra o reconhecimento dessa insalubridade em relação aos auxiliares de serviços gerais. Já que todos eles se colocam a favor da educação e também a favor dos servidores públicos, que exerçam esse a favor e votem a favor. É hora de mostrar, né? É hora de dizer, olha, eu sou a favor, mas eu voto. Né? Ser só a favor e votar tudo contra não adianta, né? Só uma colocação rápida a respeito desse assunto, porque a gente ouve, né, alguns comentários, a gente tem acesso a alguns comentários, principalmente desses servidores que atuam como auxiliares de serviços gerais. A gente entende essa ansiedade, a gente entende essa necessidade, inclusive, desse reconhecimento, dessa valorização. Mas esse texto também, ele tem que sair coeso, tem que sair todo amarrado legalmente para ir para a Câmara. Então, já existe um tempo aí de tramitação. E o que a gente está querendo é exatamente isso, que ele saia amarradinho, vá para a Câmara, seja votado, pronto, é um direito, acabou. Não é mais revogado, não será mais revogado. Então, existe só um processo em andamento, e é como a gente está fazendo aqui agora, colocando a cara de forma direta, ó, senhor prefeito, senhor secretário de administração, secretário-chefe de gabinete, agora que já foi feito, já foi autorizado, vamos dar andamento a esse processo, vamos acelerar esse processo, porque essa classe, agora que ela sabe desse direito que está para sair, obviamente, existe uma ansiedade. As pessoas estão precisando desse direito. Já passou pela procuradoria, já tem passou, já está na hora de andar, né? Então, a gente está falando que, assim, esse processo está em andamento no Executivo. Então, isso foge do controle do sindicato. O sindicato agora tem que fazer o que a gente faz sempre. Todo dia, uma ligaçãozinha e cobra. E a gente continua cobrando, mas vai sair. E esse, gente, tem todo o nosso apoio para ir para o regime de urgência. Tá? Inclusive, né? Porque tem projeto que vai lá para o regime de urgência que ninguém conhece. Esse já está mastigado, discutido, conversado. Esse pode ir para o regime de urgência. O CEP se coloca à disposição de qualquer vereador que queira entender essa questão da insalubridade dos auxiliares de serviços gerais. Inclusive, colocamos aqui à disposição para fazer uma reunião com a Comissão de Educação, com a Comissão de Servidores, para que todo mundo esteja bem atento, sabendo o que é e entendendo o direito do servidor. Uma outra pessoa que colaborou para a revista desse mês foi o professor Ronaldo Yalux, lá do... Ele era do Liceu e agora está no Santa Terezinha. Santa Terezinha. Deixa eu só falar o sobrenome. Direitinho? Ronaldo. Errei? Fala. Porque o Ronaldo, eu estou até rindo aqui, o Ronaldo é enjoado com esse nome dele. Como é que é o nome dele? Quando eu fazia lá, ele era professor do Liceu, então eu ia chamar o professor Ronaldo, ele já dava até aquela olhada de lado. Assim, esperando falar errado, como eu falei. Olha, esse nome correto. É professor Ronaldo Ilie Yaluz. Ilie Yaluz, que tem um sobrenome anterior. Não. É Ronaldo Ilie Yaluz. Tá, mas
O nome, eu tenho até um suspeito, será que eu vi o nome? Irie a Luz, o nome é bonito, rapaz, não é assim não. Esse projeto do Ronaldo, inclusive, ganhou uma premiação, foi reconhecido lá pelo governo de São Paulo, ele esteve lá recebendo o prêmio. Nós solicitamos que ele fizesse um artigo explicando como é que é o projeto, né? E esperamos que a Secretaria de Educação tenha também, né, essa visão sobre o projeto do professor, possa estar compartilhando isso com as demais escolas da rede, que é uma coisa muito importante. Não deixem de ler esse artigo sobre xadrez escolar, tá? Projeto Xadrez Escolar, na página 12. É um motivo de muito orgulho, né? A gente vê um profissional de educação daqui de Petrópolis e lá em São Paulo, que obviamente tem toda uma rede muito maior do que a nossa, e desenvolve projetos lá sensacionais. Tem um projeto ser reconhecido, né? Tem um projeto nosso aqui, de um profissional de educação nosso ser reconhecido no município de São Paulo. Então é de muito orgulho. Um grande abraço, professor Ronaldo. Na página 13 tem um artigo que o tema é criança doente deve ir para a escola? E isso é um debate que acaba ocorrendo sempre nos centros de educação infantil, em sua maioria. Em algumas escolas de primeiro ao quinto ano também. Mas, na essência mesmo, esse debate acaba ocorrendo mais nos 6. Por quê? Tem gente que acha que deve ir, mandar filho doente, gente que acha que não deve. E a gente coloca aqui algumas razões pelas quais a criança não deve comparecer à escola doente. E um dos principais motivos, o Luciano é pai, o Daniel é pai, o Fernando é pai também, eu sou mãe, avó. Um dos principais motivos é que a gente tem que respeitar o direito das outras crianças se manterem saudáveis, né? Então não pode ser, o interesse da minha criança não pode ser maior que o interesse de todas as crianças da escola, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe o que é, pode ser uma doença contagiosa, né? E fora essa questão do respeito aos outros, tem a questão do respeito à própria criança, né? A gente, quando está com febre, pega um dos meninos aí, os meninos acho que se abatem até mais com febre, né? A mulher é um pouco mais forte. Não gostaram, não. Mas né? Quem conhece um pouco, né? Conhece a informação. Os meninos sempre, né? Ficam mais chorosos. Imagina a criança também. A criança, quando está doentinha, quer colo, quer ficar perto de alguém conhecido, né? E é uma sobrecarga. Atenção mais familiar. É uma sobrecarga para a educadora. Porque uma coisa é você estar na sala com 10 crianças que estão saudáveis, né? Que estão bem, que vão brincar, que vão exercer toda aquela energia, né? Sim. Mas estando bem. Então, quando tem, lá só tem um número, mas ali no limite de educadores em cada turma. Não tem uma pessoa para ficar com quem está doentinho. Sim. Então, realmente, é ruim para a criança, é ruim para as outras crianças. E nós temos, inclusive, restrições em relação ao uso de medicamentos em escola, né? Porque é uma coisa perigosa. A maioria das escolas não tem enfermeiro, não tem uma pessoa da área de saúde para estar medicando. Então, a orientação que a gente dá, inclusive, é de que não medique, né? Porque qualquer erro pode levar, inclusive, uma criança a uma situação pior, né? Ou até mesmo uma reação alérgica a determinado medicamento, né? Já que algumas doenças, a primeira vez que a criança tem, é a primeira vez que toma o medicamento. A gente, esse é um artigo que a gente colocou na revista. É claro que aqui a gente está debatendo em relação à rede municipal, à rede pública. Sim. Mas é um assunto de tão suma importância, que eu diria para você que nós temos também esse problema na rede privada, na rede particular também, onde, de vez em quando, não é muito incomum a gente ver essa atitude, né, do pai mandar para a escola uma criança que está doente e que precisa de cuidados especiais. Ela vai tomar para si o cuidado da professora. A professora vai ficar quase que exclusivamente tomando conta dessa criança que está doente. Então, é um assunto muito importante, tem que ser realmente debatido. E lembrando, não só as crianças estão expostas, como os próprios profissionais, né? Tem gente que manda criança com cachumba, criança com sarampo. E aí, o professor também, o auxiliar, o educador de educação infantil, o auxiliar de serviços gerais, todas essas pessoas estão expostas, né? Que é uma discussão que nos remete à questão da vacina, da própria gripe, né? Da necessidade dos demais profissionais tomarem vacina ou não. Todo mundo ali está envolvido com os alunos. Então, o risco do professor é o mesmo que o risco da cozinheira, que vai estar convivendo com os alunos, do auxiliar de serviços gerais, do zelador, do inspetor, da secretária, que vai estar atendendo lá no balcão.
todo mundo tem contato com os alunos, né? Escola não tem ninguém que fique à parte, que não veja a criança olhando no outro dia. Isso não existe. Quem acha isso é porque não frequenta escola. Porque, principalmente no centro de educação infantil, todo mundo coloca a mão na massa, né? Todo mundo, em algum momento, ajuda a criança, ou pega uma criança que caiu, que está no colo, vai levar para colocar um gelo. Todo mundo tem contato direto. Então, é importante que essa prevenção de saúde também não seja específica só para professor. É preciso que os deputados, quando fazem lá as leis, o pessoal da saúde, quando bola essas campanhas, tenha também essa visão de que todos os profissionais da educação estão ligados ao convívio dentro da escola. Então, a prevenção tem que ser para todo mundo. Na maioria dos postos aqui em Petrópolis, não tem havido recusa em vacinar também os demais profissionais. Tá? Se alguém tiver problema, entre em contato com a Secretaria de Saúde, porque o importante é a gente, se a vacina existe, para evitar que se alastre, né? Então, é importante que todos os profissionais que lidam com o público dentro da escola possam ter acesso à vacina também. Agora, voltando a essa questão da se a criança vai ou se a criança não vai, um dos pontos polêmicos em relação a isso é com quem deixar a criança. E aí é preciso também uma conscientização do pessoal que é patrão também, né? Porque não é possível. Tem que entender que quem tem filho tem uma realidade diferenciada também, né? E se a criança está doente, tem que pedir ao médico, e o médico tem que ceder o atestado de acompanhamento, né? Porque não dá para a pessoa chegar no serviço sem um atestado, sem uma declaração de acompanhamento. Nem todos os serviços compreendem isso também. Então, é uma realidade muito dura, né? A gente entende também o lado dos pais, que muitas vezes tem dificuldade com quem deixar a criança. Mas a criança tem que ser prioridade, tem que ser feito, inclusive, estudo sobre isso, né? E orientação aos profissionais da saúde em relação a essa questão de proteger as crianças, as mães têm direito de acompanhar seus filhos menores, né? Os pais têm direito de acompanhar seus filhos menores. A gente tem que fazer valer os direitos. Na página 14, na página 15, nós temos uma análise do ponto de vista jurídico sobre a reforma da Previdência, tá? E quem fez essa análise foi o doutor Hugo Otati. Então, aqui não é um artigo de opinião, tá? É um artigo lançando algumas questões do ponto de vista jurídico sobre as questões que a gente vem debatendo sobre a reforma da Previdência. E aí cada um vai tirar as suas conclusões também. Nós realizamos há cerca de um mês, um seminário sobre a reforma da Previdência. Também vamos estar discutindo isso nos grupos, colocando lá os pontos para que possam servir de base para discussões presenciais, tá? Então, a gente vai estar colocando nos grupos de Zap, no Facebook, pinceladas sobre temas para as pessoas pensarem, para as pessoas procurarem informação, colocando a informação que nós temos a nível de DIEESE, que é o Departamento Intersindical, a nível do corpo do jurídico, do CEP, para que todo mundo tenha informação. Ninguém pode dizer que é a favor ou que é contra sem ter informação. É preciso exercitar a cabeça, né? Debater, pensar. Vamos marcar mais um encontro presencial também. Temos feito panfletagem, que o nosso objetivo é esclarecer as pessoas. E aí cada um tira a sua conclusão. É importante dizer aqui, Rosa, que do jeito que o doutor Hugo Otati, né, nos trouxe e está trazendo para o servidor essas informações, é uma linguagem bem simples e bem objetiva, de forma muito direta. Porque o assunto reforma da Previdência é realmente um assunto muito técnico. Ele é ladeado ali por questões jurídicas e amarras jurídicas que realmente as pessoas que não são especialistas no assunto podem ter dificuldades em entender. Mas aqui está de fácil compreensão e pega os principais pontos, aqueles que serão os mais agressivos, principalmente a categoria da educação. De forma bem ampla, onde estão os principais ataques à classe trabalhadora, né? Não tem nem uma forma da gente colocar única e exclusivamente só aos servidores municipais de educação, ou estadual, os trabalhadores em geral. Os trabalhadores em geral. Então, está de fácil compreensão para qualquer um pegar, entender, ler e entender, e, sobretudo, se informar e poder debater. Que é isso que a gente espera, né? Colocar a reforma da Previdência em discussão
ampla, social. Levar lá para dentro do bar, levar lá para dentro do campo de futebol, para dentro das comunidades, para que todo mundo possa entender o que é a reforma da Previdência e como ela pode prejudicar a classe trabalhadora. Nas páginas 16 e 17 é feito um histórico, porque essa questão da reforma e do ataque à classe trabalhadora, ela não nasceu agora nesse governo, ela já vem de governos anteriores, né? Então, aqui na página 12 é feita uma análise dessa conjuntura, né? Para situar as pessoas do que já vinha da reforma anterior, da proposta de reforma anterior, que foi recusada, do que está mudando para essa proposta e, principalmente, o pior dos ataques, que é as mulheres. Estava conversando até com o Fernando sobre isso antes do programa, como as mulheres são as mais prejudicadas em todos os pontos da reforma. Então, é preciso que as pessoas leiam com atenção, procurem informação. Quem tiver dúvida, quiser vir conversar, o sindicato está aberto de segunda a sexta, de 9 às 18 horas, porque é uma coisa muito importante, a gente não pode deixar passar sem entender, sem conhecer. Na página 18, tem mais uma contribuição, que é da professora Júlia, que faz parte da direção do SEC também, e ela fala um pouco sobre gestão escolar, tá? O que esperar da gestão escolar, quais são as expectativas dos profissionais em relação à gestão. Muito interessante o artigo. E logo abaixo tem uma propaganda do SEC Petrópolis sobre uma plenária, uma reunião com os secretários de escola. Que dia que é? Vai ser 17 de maio. Sexta-feira. Na próxima sexta-feira. Às 18 horas aqui na sede do sindicato. Isso aí. Convocados todos os secretários escolares. E aí, gente, são assuntos pertinentes somente aos secretários de escola, tá? Essa reunião, inclusive, nem é para auxiliar de secretaria, porque é uma situação específica em relação ao enquadramento dos secretários, tá? Que tem que ter curso específico. Então, é uma discussão em relação a isso e vamos estar conversando também sobre algumas questões do E-Cidade, tá? Então, todos os secretários estão convidados para essa reunião, filiados ou não filiados ao sindicato, tá? É importante colocar isso. É uma plenária aberta a todos os secretários de escola. Na página 19, aparece aqui uma contribuição do professor Ferreira, que é professor do Liceu, e ele tem feito constantes publicações no Facebook de análises interessantes sobre a questão do desmonte da educação, e o artigo que ele colocou à disposição para a revista se chama Educação e Desmonte. Muito interessante também, vale a pena ser lido, para, inclusive, fortalecer a questão do debate nas escolas. Na página 20, aparece aqui a ata de eleição, né, Luciano? Para que serve isso daí? Essa ata de eleição de representantes das escolas é o nosso canal de comunicação direta, né, com cada unidade escolar. Então, deixa até o Daniel falar um pouco a respeito dessa eleição aí da ata de representantes. Inclusive, deixar o Daniel falar um pouco sobre isso, porque, inclusive, o Daniel, ele era um representante da escola. Sim. De representante surgiu como representante da escola e depois diretor do CEP. Diretor não, coordenador geral do CEP. Fala, Daniel. Sobre isso. É verdade, categoria. Desde que eu entrei em educação, eu sempre fui um procurador de formação, né? E, assim, nossa rede, a meu ver, pelo menos, é uma rede que falta um pouco disso ainda. Então, eu procurei Rose, que já estava na gestão passada, e aí, unido à informação, eu soube que existia um representante escolar. Então, assim, houve uma reunião na escola, que é o que a gente promove aqui, que se passa uma reunião, e que nessa reunião se tem uma ata, e que se preenche essa ata com a assinatura de todo mundo presente, para que esse representante seja eleito pela base, entendeu? E esse representante é o canal direto do sindicato com a rede. Quando eu era representante escolar, eu sempre estava em contato com o sindicato, e o mais importante, além de você além de você buscar informação, tem que passar aos demais colegas também. Então, eu acho que o trabalho mais eficiente do nosso representante escolar é aquele representante que transmite a informação à frente e que une os colegas na informação que tem que ser transmitida. E é isso aí, gente. Então, ser representante de escola não é a pessoa que resolve, eu quero ser, acabou, tá? Eu que sou, hein, gente? Não. É eleito dentro da escola, é representativo. Tá? A pessoa tem um papel
de fazer a ligação com o sindicato. Então, é trazer para o sindicato as dúvidas e os anseios daquela unidade escolar, problemas daquela escola, propostas, situações que estejam ocorrendo naquela unidade, né, em relação à merenda, em relação a aluno, professor, quantidade de alunos em turma, problemas em geral que possam acontecer dentro da unidade. E levar do sindicato as notícias, as propostas, né, representar a escola. Às vezes, quando se chama uma assembleia, quando se chama uma plenária, nem todo mundo da escola pode vir. Então, é papel do representante assumir essa função. Ele vem, assiste a assembleia, chega na escola e passa o que aconteceu. Retransmite. As informações acabam sendo um braço do sindicato dentro de cada unidade escolar. Isso, para a gente, é fundamental e essencial. Então, você que tem essa aptidão, que tem essa vontade de se candidatar aí a ser um dos representantes, resolva com a categoria, reúna aí todo mundo, vê se tem, de repente não tem, né? De repente não tem nem tantos assim dentro de uma unidade escolar, pode ser uma unidade escolar menor, com menos gente, né? Menos pessoas. Então, tendo mais do que 2 ou 3 representantes, né? 2 ou 3 candidatos, faça uma eleição, vota-se aí. E aí eu passei em algumas escolas, eu tive até esclarecendo com alguns servidores, inclusive a Maria do Carmo, me perguntando sobre o representante. Falei que ela pode preencher, se não puder vir aqui, pode mandar foto. Pode mandar por e-mail, para a gente poder reunir nas escolas, lá dá mais do que um representante. Eu entreguei a revista, então pode preencher, fazer uma eleição rápida entre eles. É importante a gente mencionar aqui, o Fernando, que é a questão do suplente, né? Porque a pessoa fica com medo de repente, se eleger, né, de se candidatar a ser representante. Não poder estar sempre. Mas eu não vou poder ficar sempre, é complicado. Não, gente, são 2 representantes e 2 suplentes. Então, dá para fazer um revezamento tranquilo dessa situação. E a gente também nós não temos muitas situações e muitos eventos, né, aos quais os representantes têm que estar sempre presentes. Então, eu acho que dá para a gente ter, assim, pelo menos um representante dentro de cada unidade escolar, que é essencial e fundamental para o funcionamento do sindicato. Isso aí. Certo, somos nós todos, né? Então, os representantes fazem parte, com certeza. Na página 21, a gente coloca lá mais uma vez a questão das parcerias. O pessoal sempre pergunta, sempre pede, cadê a lista? Então, o que está entrando de parceiro novo, o Felipe sempre atualiza junto com o Daniel essa lista. Então, a cada edição da revista tem as atualizações, tem as parcerias novas, tá? Ou se alguma deixou de funcionar, também é retirada da lista para evitar problemas. Das páginas 22 até a página 41, a gente tem as listagens de enquadramento. E aí a gente pediu para colocar colorido, tá? Na primeira parte, os enquadramentos de fevereiro, enquadramentos por tempo de serviço, o pessoal chama de quinquênio. Depois, os de março, tá? De azul, para cada um poder se encontrar, porque foram acumulados de fevereiro para cá, acumulou 3 meses, né? De fevereiro, de março, de abril, e nesse daqui saiu, inclusive, saiu no dia 30 agora, né? Foi uma solicitação, inclusive, do Fernando, que a gente estivesse colocando os enquadramentos desse mês, dia 30, também na revista. Então, a gente até acabou segurando um pouquinho na gráfica para poder fazer essa inclusão, para que as pessoas já possam conferir, né? E novidade, que de março e de abril aparece, além do enquadramento por tempo de serviço, o enquadramento por formação. Em relação a esse enquadramento, para o próximo mês, a gente espera que tenha novidade, né? Foi um pedido, né, da direção do CEP na última busca pela listagem que nós tivemos lá na Secretaria de Administração, que era justamente em relação ao montante, né, Daniel, da quantidade de servidores enquadrados por formação. Pedimos lá um quantitativo mínimo, né, e esse mínimo aí a gente espera que a gente consiga que seja pelo menos de 100 servidores enquadrados ao final aí do mês de maio para a formação. E os mesmos 400 servidores enquadrados para o quinquênio. Tempo de serviço está acabando, tá? A nossa expectativa é que tenham ainda 2 listagens de quinquênio. Pode ser que tenha alguma
E o que entrou agora, né, gente? Essa nossa conta. No finalzinho essa nossa conta é do que já tinha dado entrada. Fora, depois disso, um monte de gente que tinha esquecido deu entrada. Então, pode ser que tenha mais um grupo ainda depois do que a gente estava prevendo. Vai passar de 2.600. E além desses, a gente também não pode esquecer de servidores que passaram a ter o direito adquirido agora nesses meses, maio, abril, outros que vão, inclusive estava conversando com o do Liceu, que ele passa a ter direito ao quinquênio em junho. Eu falei assim, querido, você tem o direito a partir de junho, faz seu protocolo, em julho você está recebendo. Lembrando, gente, que tem que estar com o tempo completo para poder fazer o pedido, tá? Senão ele é indefinido e arquivado. A pessoa fica achando que está esperando. Está esperando. Assim, algumas isso atrapalha, tá? Tem pessoas que estavam esperando em 2016, fazia tempo em 2017. Foi arquivado e ela está esperando ser enquadrado, né? Vamos prestar bastante atenção nisso. Só pode dar entrada quando completou o tempo. Tá? Mas o mais importante disso tudo é essa certeza e essa convicção de que se eu fiz lá o meu quinquênio, se eu acabei a minha formação, a minha carreira está assegurada. Sim. Esse é o mais importante. Isso é que é ter plano. O plano de cargos é isso, né? É a gente começar com salário e ter a certeza que durante o tempo que eu vou trabalhar, eu vou poder crescer na minha carreira, né? Então, o plano de carreira serve para isso. Então, se o enquadramento não estiver sendo respeitado, o plano de carreira está morto. Então, nós nunca mais podemos deixar que nenhum governante faça o que foi feito, de congelar o plano de cargos e salários. Tá? E eu tenho muito orgulho de ver essas listagens todas, gente, porque a gente identifica aqui nomes de pessoas que caminharam lá desde 2010, tá? Quando começou o movimento aqui, e estão sendo enquadrados agora, né? Demoraram aí quase 9 anos para conquistar seus direitos. Estavam na greve de 2014, estavam na greve de 2018. 2018? 2018. Eu já ia falar 2017, mas 2018. Então, essa gente merece os aplausos, merece os parabéns, porque conquistaram uma coisa que estava parada há 6 anos. Isso não é pouca coisa, não. E volto a dizer, quem não participou, por favor, procure na sua unidade quem participou e agradeça. Tá? Não é favor do governo, foi conquista da categoria que lutou por isso. Tá? Então, vamos lá colocar. Isso não está acontecendo em quase lugar nenhum. Então, é uma conquista da categoria que não é pouca coisa, não. Nós somos pessoas que não desistem da luta, né? Começou em 2010, parou em 2012 e agora em 2019 retomou a conquista. Então, muitos servidores que entraram na greve, né, que estavam no período probatório e achou que saiu sem ganhar nada, sim. Né, muitos deles já estão sendo enquadrados agora no quinquênio. E ganhou a sua carreira. Vai ganhar 5%. Então, é muito importante você ter certeza que você vai lutar por uma coisa que foi descongelada, você vai ter conquistas futuras. Mas um efeito parado para todos. Mas um efeito positivo dessa greve e dessa conquista que nós tivemos é que não haverá mais demanda reprimida, né? Ou seja, o pessoal que foi enquadrado via lote, né, lote 400 e poucos contemplados, quando isso cessar, quando isso terminar, as próximas pessoas que entrarem no protocolo para enquadramento serão enquadradas logo em seguida, porque não haverá mais medo de espera. Né? Então, o CEP e o Servidor Geral conseguiram que não haja mais futuramente fila de espera para ser enquadrado tanto por formação quanto por tempo de serviço. A nível de esclarecimento, só que às vezes as pessoas falam, mas tem nome que aparece 2 vezes aqui. É porque a pessoa tem 2 matrículas. Tá? Então aparece seguido aqui, anterior ao nome aparece a matrícula da pessoa. E a gente coloca assim, porque isso aqui é dado público, tá? Não é, isso aqui está no Diário Oficial, então não é segredo nenhum. Nós todos somos funcionários públicos, todo mundo tem direito de saber qual é o nosso nível, qual é o nosso vencimento. As pessoas não têm que se meter nas despesas de cada um lá na parte dos descontos. Aí cada um pega o empréstimo que quiser onde quiser, cada um paga a pensão enquanto for necessário, mas esses dados de pagamento, eles são públicos, tá? Na página... desculpa, Fernando, fala. Não, eu ia falar da chamada dos... tá, só falar aqui. Na página 32, nós estamos introduzindo um assunto que vai ser tratado num seminário em junho, tá? Que é a questão do assédio moral. Foi sugestão, inclusive, do Departamento Jurídico, do Luciano, que a gente estivesse tratando sobre esse assunto também num seminário.
Nós já fizemos também um seminário na rede municipal sobre isso, com o Dr. Vulcão, que é um dos advogados do SEC, muito competente, inclusive, e vamos estar marcando essa nova etapa. Mas já colocamos aqui na revista alguns aspectos para começar o debate nas unidades escolares, não é, Zé? Porque tem certas situações que ocorrem dentro das nossas unidades escolares que as pessoas sequer se dão conta de que se trata de assédio. Então, tanto quem acaba cometendo o assédio, tanto quem sofre o assédio. Então, a gente não pode determinar de forma de que realmente está acontecendo e de forma consciente. Às vezes as pessoas tomam uma atitude dentro do ambiente escolar achando que são normais, e na verdade não são. Então, a gente quer fazer realmente, chamar para um amplo debate, para uma conversa, e daquilo que a gente prima muito, né, na nossa direção, que é o diálogo amplo e aberto. Na página 42 e 43, como o Fernando estava falando, aparece aqui a questão dos concursados, né? Vitória também nossa, vitória da greve, vitória da categoria, que é a chamada dos concursados de 2015, tá, gente? E além desses aqui, isso aqui foi a última chamada oficial do concurso, porque o concurso, inclusive, está caducando essa semana agora, tá? Mas o Departamento Jurídico do SEC também entrou com uma ação civil pública e a partir de amanhã a gente vai estar com esse número disponibilizado no site, no blog e nos grupos de Zap também, tá? Para que a gente possa estar informando. E o objetivo dessa ação é que a gente possa estar substituindo os contratos, né? Que a gente possa estar dando a vaga para quem fez concurso, ok? Temos aqui também, na contracapa, a chamada para a Assembleia. E algumas pessoas falam, não, mas não vai se falar de dissídio esse ano, não? Esqueceram? Então, o nosso dissídio é no mês de julho, e a primeira Assembleia para tratar sobre o dissídio, para começar as negociações, está marcada no dia 27 de maio. Que hora? 27 de maio, às 18 horas, no Sindicato Metalúrgico. 18h30. 18h30. Aqui no Sindicato de Metalúrgica, aqui embaixo, no Floriano Peixoto. 27 de maio é uma segunda-feira, tá? Então, todo mundo, essa Assembleia tem que ser lotada, cheia, tem que sair do Zap e baixar fisicamente lá no Floriano Peixoto, 91, se eu não me engano, que é o endereço ali, tá? Porque tem coisas que a gente só debate presencialmente. Campanha salarial é uma delas. E mostra a força da categoria estando presente, né? Tem até um cartazinho aqui que está escrito o quê? Vitória só ocorre com a participação de todos e todas. É isso aí, né? Sindicato sozinho não consegue nada. Sindicato é uma representação de uma categoria. E em relação, que o nosso tempo está se esgotando, nós resolvemos colocar também uma divulgação sobre a questão da paralisação do dia 15, sobre a greve geral da educação no dia 15 de maio. Nós fizemos uma discussão, houve um debate aqui na reunião de direção. O Luciano está lendo a nota oficial que a direção do SEC está tirando em relação a esse assunto. Vamos lá. A direção do SEC Petrópolis, em reunião ordinária, optou através de votação por não aderir à paralisação programada para o dia 15 de maio, visando permitir que o servidor e a assembleia agendada para o dia 27 de maio decida se deseja unir-se às demais centrais sindicais na greve geral de todos os trabalhadores a nível nacional, marcada para o dia 14 de junho. Entendemos que os interesses de nossa categoria estão diretamente ligados às perdas e desmontes relacionados à reforma da Previdência, mas que a Assembleia é e deve ser soberana. Estaremos em campanha de conscientização da classe através de panfletagens e mídias sociais durante os meses de maio e junho, para que toda a categoria esteja ciente dos riscos que todos nós, trabalhadores, corremos frente à aprovação da reforma. Embora tenhamos optado por não aderir à paralisação do dia 15 de maio, haverá uma programação diferenciada ao longo do dia em parceria com o Simpro Petrópolis, que também manifestou intenção em não paralisar, mas sim mobilizar em maio. Na programação conjunta, objetivamos somar forças, serão dadas informações e esclarecimentos sobre os riscos da aprovação da reforma para toda a classe trabalhadora.
Então, gente, a rede estadual já tomou a sua decisão em assembleia, tá? Porque paralisação, no entendimento da direção aqui de Petrópolis também, paralisação é uma decisão de assembleia, não é um decreto de direção, né? Então, como nós só teremos assembleia no dia 27 de maio, a gente vai colocar em debate lá a adesão da categoria da rede municipal à greve geral, que está sendo puxada pelas centrais sindicais para o dia 14 de junho, que vai estar coincidindo também com o nosso período de campanha salarial. Então, possivelmente, também vamos precisar marcar a paralisação por conta das nossas reivindicações locais, né? E o que não está faltando é motivo, né, gente? Com todos esses ataques em relação às verbas públicas, em relação às escolas federais, aos institutos de educação federais. Então, nós vamos estar acumulando forças para poder estar montando essa programação de junho. Mas no dia 15, teremos atividades de rua durante todo o dia. Na sexta-feira, dia 10, haverá uma reunião aqui no sindicato para estar bolando, né? Programando quais serão essas tarefas, quais serão essas atividades do dia 15. A rede estadual, como eu disse, já tomou a decisão em assembleia de fazer a paralisação. Então, todos os profissionais da rede estadual estão autorizados pela assembleia da categoria a participar da paralisação, ok? Haverá também movimento no Rio, em todas as capitais, mas com certeza faremos também atos, panfletagem e várias outras atividades no dia 15, junto com o Sindicato dos Profissionais da Rede Particular também, porque a situação não altera e não afeta somente os profissionais da rede pública, tá? Então, qualquer um que tenha ideias, que queira contribuir, que queira trazer sugestões para essa atividade do dia 15, também pode estar procurando o sindicato, inclusive as associações de estudantes também, que também estão planejando algumas ações, que quiserem procurar o sindicato para poder saber o que vai acontecer, fiquem à vontade, tá? Estaremos avisando a categoria e solicitando a ampla participação, tá? Quem é do Estado vai estar com a paralisação já definida, né? Esperamos que todo mundo participe também. E quem é da rede municipal? Nós vamos estar colocando algumas atividades em horários que possibilitem que as pessoas possam estar participando desse importante movimento, né? É um momento muito importante para a educação, para a reação da educação, para a manutenção dos direitos, para a manutenção das verbas públicas na educação. E como dizia Darcy Ribeiro, educação não é despesa, educação é investimento. Qualquer país sério tem que investir em educação, tem que investir em formação, tem que investir nos profissionais da educação, senão não chega a lugar nenhum, né? Esse é um entendimento comum a toda a direção e acho que a todos os profissionais de educação também. Vamos unir nossas forças, vamos nos preparar para as atividades que vêm aí também em relação à campanha salarial e em relação à greve geral, em relação à reforma da Previdência. Mais alguma coisa, gente? Deixa eu só colocar um texto pequeno. A direção do sindicato entende que uma movimentação a nível de paralisação depende exclusivamente de uma movimentação em assembleia, com a categoria. Mas essa assembleia tem que ser realmente representativa, tem que ter quantitativo de servidores suficiente para que essa assembleia represente a maioria dos servidores. E adiantar a assembleia do dia 27 de maio para uma data mais próxima agora, ocasionaria um problema que foi o nosso problema no final da greve, que foi justamente uma assembleia com um pouco menos gente, uma assembleia com um quantitativo menor. Então, para que isso não ocorra, e para que essa assembleia seja feita de forma eficiente e representativa, nós mantivemos a data para o dia 27 de maio, para aí sim mobilizar a categoria para uma próxima realização que seria no dia 14 de junho. Então, esperamos todos vocês nessa assembleia de 27, tá? E também esperamos todos os que puderem estar junto com a direção do SEP, junto com os profissionais da rede estadual, nessa manifestação do dia 15, tá? Assim que acabar a reunião na sexta-feira, vai ser divulgado qual é o calendário de atividades, os horários e locais em que nós estaremos desenvolvendo essas atividades contra a reforma da Previdência. Rose, só destacar, sobretudo, a importância, mesmo que, né, numa reunião de direção, que o sindicato tenha optado, né, a não paralisação, que
as pessoas participem, que a categoria participe. Sexta-feira agora nós teremos uma reunião de direção para o planejamento das atividades para o dia 15. Então, se você tem uma ideia, se você quer fazer algo diferenciado, se você sabe como montar uma atividade de rua para que a gente possa mobilizar ainda mais as pessoas em torno desse assunto da reforma da Previdência, traga a sua ideia para a gente. O que nós vamos fazer no dia 15 não é uma paralisação, mas nós vamos fazer, sim, uma mobilização ampla, de rua, de preferência, manhã e tarde, num bom horário, bem extensivo, para que a gente possa agregar ainda mais pessoas para aquilo que a gente acha que será realmente de suma importância, não que essa não seja, mas o que vai dar tempo da gente mobilizar ainda mais a categoria, que é para o dia 14 de junho. É isso aí. Até a próxima semana, em mais um programa Educação de Classe. Boa noite. Boa noite. Boa noite.